todos, sejam bem-vindos à Ordem dos Engenheiros, à Delegação Distrital de Viana do Castelo. É com muito gosto que fazemos este debate hoje aqui. É a primeira vez que o fazemos em Viana do Castelo, já foi feito noutros distritos e, portanto, esperemos que seja também interessante para todos e também para o público em geral o que se vai fazer. É muito importante para nós, engenheiros, e para a engenharia e para o desenvolvimento, quer do Concelho de Viana do Castelo, que é aquele a quem iremos dar aqui máxima atenção, quer para o distrito, que estas questões ocorram, que estes debates ocorram e que haja uma participação e envolvimento cada vez maior por parte das forças políticas e que se preocupem com as questões da engenharia. Como sabem, a engenharia tem uma importância fundamental no desenvolvimento local. Nós conseguimos, dar concretização às vossas ideias estratégicas e, portanto, gostamos de nos envolver, temos conhecimento técnico e científico e, portanto, vocês farão de nós aquilo que bem entenderem. Não vou ocupar mais espaço, não é esse o meu papel. Espero que este debate ocorra com o maior interesse para vocês e para o público em geral. E até já, chamo desde já o moderador, o Paulo Ferreira, por favor. Muito obrigado, engenheiro. Muito obrigado. Numa casa de engenheiros temos de tratar os engenheiros por engenheiros, não é? Não vou tratar nenhum dos candidatos. Bom dia a todos lá em casa, porque estão a ver-nos através do site da Ordem dos Engenheiros. Rapidamente voltar a agradecer à Ordem dos Engenheiros da Região Norte, na pessoa do seu Presidente, o Engenheiro Bento Aires, o facto de nos ter, tinha aqui uma coisa à frente, peço desculpa, não tinha reparado, de ter convidado o Jornal Notícias para formar esta parceria. Enfim, nós obviamente acedemos, porque antes de tudo mais o JN, como sabem, é um jornal não de um território, mas dos territórios, e nesse sentido de Portugal. É o único jornal, e não digo isto com alegria, que continua a ser feito a partir do Porto para todo o país. Portanto, foi com muito gosto que nos juntámos à Ordem para podermos vir aos territórios debater aquilo que interessa, que é as vossas propostas, as propostas dos candidatos à Câmara, no caso de Viana do Castelo. Só para vos informar que eu tive já uma pequena conversa com os senhores candidatos para lhes dizer que não temos muito tempo, eles são 6, e portanto cada um deles vai ter que ser muito sucinto nas suas respostas ou nas respostas às questões que eu colocar. Vou começar por chamar por ordem alfabética, como combinado, os candidatos, e o primeiro é o Carlos Torre, e não Torres, como eu já te chamei, ali, por favor, no segundo. Exatamente. Depois o Duarte Antunes, da Iniciativa Liberal, o Carlos Torre, vou me enganar várias vezes, certeza, peço desculpa, é do Bloco de Esquerda. O Eduardo Teixeira, do Chega. O José Flores, da CDU, que não está. O Luís Areses, do ADN. Luís Nobre, do PS, e finalmente Paulo Moraes, do PSD e do CDS. Muito obrigado a todos mais uma vez. Também já vos tinha dito que temos aqui um cronómetro pelo qual peço que sigam os vossos tempos e que ajustem os vossos tempos e as vossas respostas ao pouco tempo que temos para este debate. E, como combinado, vamos começar pela minha direita, com um tema que me parece, enfim, estando intimamente ligado à engenharia, está intimamente ligado ao território e ao seu futuro, que é este tema, ainda por cima, bastante contemporâneo, eu diria, da economia verde e da economia azul. Há uma série de investimentos projetados aqui para Viana do Castelo, há outros que são projetados, mas ainda não foram concretizados, mas queria saber qual é, Carlos, a aposta mais estratégica que o Bloco tem no seu programa para esta questão da economia azul e verde, ou verde e azul, se quisermos, no caso de Viana do Castelo. Ora bom, em relação
às etiquetas. Antes de mais, muito bom dia a todos e obrigado à Ordem dos Engenheiros pelo convite para participarmos neste debate. A questão das etiquetas que se colocam sobre determinadas áreas económicas, não quero desvalorizar, mas não lhe vou dar mais importância do que elas têm, para que se perceba exatamente como é que uma estratégia global deve ser montada. A economia azul e a economia verde transformaram-se a partir de certa altura numa espécie de moda. São assuntos importantes, determinam algumas orientações que são importantes. A economia verde é muito importante. A economia azul, no caso de Viana, é inevitável. Não é por si só inovador, embora haja projetos inovadores em curso que nós apreciamos, mas sobre os quais nós também temos estado muito atentos sobre o impacto que eles podem ter sobre alguns aspectos da economia tradicional. Todos sabemos de algumas queixas dos pescadores sobre os efeitos de projetos relacionados com a economia do mar. E eu acho que num concelho como Viana do Castelo, entrar na vanguarda tecnológica tem importância, destruir com isso a identidade e um certo equilíbrio de relações económicas anteriores a esses projetos mais inovadores e tecnologicamente mais avançados, tem os seus inconvenientes que têm que ser devidamente estudados. Ou seja, em relação principalmente à economia do mar e a alguns dos projetos que estão em curso, nós temos dúvidas que esteja a ser acautelado tudo quanto deve ser acautelado, por exemplo, em relação às pescas tradicionais. Muito obrigado. Duarte, a Iniciativa Liberal também olha, imagino que não, enfim, até porque se encontra num espectro político um bocadinho diferente, para a economia verde e azul com este olhar, enfim, eu diria que não retirando importância... Não tão progressivo. Muito bem. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Efetivamente, podemos ter visões diferentes em relação à economia do verde e azul, mas de qualquer forma ela é inegável que será o futuro, será uma preocupação de todos os municípios, se falarmos a nível de município. Relativamente a Viana, ainda mais sentido faz, porque nós realmente temos a questão da economia azul, mas a economia verde também é muito forte. Nós estamos numa região, inseridos numa região que podemos aproveitar, quer uma parte, quer a outra. É inegável que é o futuro, está aliada também à sustentabilidade, às preocupações ambientais, às alterações climáticas, não é? Ou seja, isto está englobado e nós não podemos olhar para o lado e também só termos a preocupação ecológica ou neste ponto em relação aos pescadores. Nós também já estudámos isso e por vezes acontecem é que o facto de desenvolvermos certas atividades ligadas à economia do azul, também estamos a melhorar ou termos também essa preocupação ou essa responsabilidade social para quem já tem uma atividade há muito tempo, como os pescadores. Portanto, na Iniciativa Liberal nós defendemos efetivamente o progresso, a liberdade individual de cada ser humano, que está aliada também a esta parte económica, à parte de natureza, e portanto é muito mais fácil pensar nisso em Viana. Acho que temos de ter essa preocupação, deve estar na ordem do dia. E com todas as condições que ela consta do seu programa? Consta, muito bem. Consta do nosso programa, principalmente esta articulação entre economia verde e economia azul e essa divulgação que é feita deste potencial que nós temos e como é que o podemos aproveitar. Muito bem, muito obrigado. Eu não me queria perder nos nomes, porque eles são tantos, ok. Eduardo Teixeira, agora, desculpa. À segunda volta já saberei os nomes com mais facilidade. Como é que o Chega olha para esta questão da economia verde e azul num concelho que, enfim, tem aí algum trabalho já feito, mas em que, como os dois colegas disseram anteriormente, é preciso saber, enfim, juntar isto com aquilo que é a tradição, digamos assim, também do concelho?
Muito obrigado, quero cumprimentá-lo, cumprimentar o auditório de engenheiros da minha terra, mas também quem nos ouve e nos streaming. De facto, são duas áreas muito importantes. Uma delas, na economia azul, há um potencial brutal. Há uma novas oportunidades que têm sido retórica nos últimos anos, que não se tem conseguido tirar um devido aproveitamento da economia azul. Tem que existir muito mais atratividade. Nós temos conseguido também buscar libertar algumas áreas muito dos seus desenvolvimentos estão afetas à PDL e que criam fortes constrangimentos, mas ainda tem que ter um cluster de marketing, tem que ter um cluster de marketing verdadeiro e não de retórica e discursos de PowerPoint. Temos que passar à ação e temos que a questão da Marina Atlântica, de pequeno terminal de cruzeiros, são fundamentais para o desenvolvimento e para atrair turismo, para atrair visitantes, para atrair e criar, dinamizar a economia local. E é bom que também criamos atratividades dentro dessa área, por exemplo, a criação de um parque de ciência e tecnologia do mar, é algo que tem que deixar de estar no papel. Nós temos isso no nosso programa eleitoral, assim como também. Se bem percebo, todas essas medidas que têm elencadas, já que as outras vezes não têm sido de papel, uma crítica direta à atual presença. Vou contar a minha experiência pessoal. Eu neste momento presido representante de Portugal, portanto não tem a ver com os partidos, tem a ver com a Assembleia da República, eu presido a Assembleia Parlamentar, a Direção Portuguesa da Assembleia Parlamentar dos países euromediterrâneos e presido a Comissão de Ambiente, curiosamente, para mim ver energia, água, economia azul. Eu estava a falar de temas que são muito queridos e que eu aprofundo e vejo. Por exemplo, na sua opinião. Viana do Castelo, porque é que não tem, por exemplo, para criar uma atratividade, uma feira náutica? Não tem, feira do mar. Porque é que não se consegue implementar aqui algo que consiga atrair? Eu tive uma conversa com o Mário Ferreira. Dizia-me, há cerca de histórias abaixo, já lá vão mais de uma década, dizia-me que para investir a sério no mar tem que ser um cluster forte e brutal e ele estaria disponível. O problema é que não se criou condições para que esse cluster saísse do papel. Portanto, são duas áreas que me são caras, que eu tenho experiência, que eu me empenho e que terá desenvolvimento. São as áreas fortemente ligadas aos engenheiros que estão aqui da nossa conexão. Apesar de não ser isto. Muito obrigado. Luís, do ponto de vista do ADN, este tema da economia azul e verde é também um tema que consta nas vossas propostas? Exatamente. Em primeiro lugar, bom dia e muito obrigado por terem esta iniciativa. E respondendo agora claramente à questão. A candidatura do partido ADN é uma candidatura de ruptura com aquilo que tem vindo a ser feito. Isso não significa que seja no sentido prejudicial da palavra, ou seja, de ruptura. Ruptura é porque nós temos uma visão diferente para a cidade e para o concelho. Naturalmente que nessa visão, que será assente em 4 pilares, que é o mar, é o turismo, é o desporto e é o conhecimento. E, portanto, para responder à sua questão, sem enquadrá-la na visão que temos para a cidade e para o concelho, é extremamente difícil. Isto é, nós, em primeiro lugar, temos que fazer um diagnóstico estratégico daquilo que tem sido feito nessa área e depois ver claramente o que tem sido bem feito, o que tem sido mal feito e enquadrar na nossa visão para a cidade e o concelho. Economia azul, verde, cor-de-rosa, seja a economia que for, tem é que estar enquadrada na visão de longo prazo que queremos para o concelho. Nós não queremos um concelho industrializado, não queremos um concelho vocacionado para o cimento ou para as grandes obras, nomeadamente que possam prejudicar, como disse aí o colega do Bloco de Esquerda, as pescas e outros recursos marinhos e, portanto, certamente que sem esse diagnóstico para depois enquadrá-lo
na nossa visão, que é uma visão totalmente diferente daquela que tem sido praticada. Aí vamos contar com todo o apoio em todas as valências da engenharia e, portanto, das duas uma, nós não podemos ser políticos e engenheiros, naturalmente que se fôssemos os dois seríamos ambos maus e, portanto, nós queremos ser bons políticos acompanhados de bons engenheiros para podermos levar a cabo Fazer o um diagnóstico e projeto depois, com cabeça, tronco e membros. Muito bem, muito obrigado. Luís, não vou tratar como Sr. Presidente aqui, percebe? Porque já foi aqui visado nesta questão da economia do mar. Eu gostava só de somar duas notas. O investimento de cerca de 150 milhões com a suposta criação de 2.000 postos de trabalho no Nordex Acciona, creio que é assim que se chama, a fábrica do setor eólico foi anunciada em 2002 pela Câmara, mas continua sem se concretizar. Não sei se pode pegar por aqui ou se quer pegar por aqui, mas seja como for, do seu ponto de vista, esta área da economia verde e azul é ou não absolutamente estratégica para o futuro do Conselho? Bem, vou falar sobre a evidência. Vou falar sobre a evidência. Queria naturalmente cumprimentá-los a todos, aos candidatos, queria naturalmente cumprimentar e felicitar a Ordem dos Engenheiros, quer a Delegação Distrital, quer a Regional do Norte, por esta iniciativa. Queria naturalmente cumprimentar quem nos está a ver, quem nos está a escutar e dizer que importa aqui falar de facto. Naturalmente, há muitas décadas, sobre todas as dúvidas naturais, entendemos o que efetivamente poderia desenvolver o Conselho assente no que era a sua identidade histórica. E os momentos também vibrantes que no fundo, essa orientação, a concretização desse pensamento à altura, transformou nesse momento o nosso Conselho, a nossa cidade e o nosso Conselho. Naturalmente, há aqui uma identidade muito forte com a questão do mar. E nesse sentido, desenvolvemos na parte final do mandato anterior uma estratégia para o mar. Uma estratégia para o mar que não foi impositiva, foi uma estratégia construída com todos os agentes que tinham interesse milenar, nomeadamente a pesca, o pensamento também, a academia e o pensamento. A Ordem dos Engenheiros fez parte desses 50 players que participaram na construção dessa agenda para a economia do mar 2030 e naturalmente também a academia esteve também envolvida, a pesca, para dessa forma ser efetivamente um instrumento de trabalho que partisse, digamos, do pensamento, das preocupações, da salvaguarda de todos os interesses, quer os interesses que estavam instalados, quer naturalmente os interesses que são emergentes com este desafio global. E Viana do Castelo, pela sua posição geográfica, não pretende essa abandonar. aposta transformou-se exatamente na criação de postos de trabalho e de mais-valias. Mas pronto, temos de ter uma estratégia. Sim, mas temos que falar porque parece que estamos a partir do vazio, não estamos, ou a partir do zero e não estamos todo. Nesse sentido, é um setor que depende, e temos o primeiro projeto na Europa flutuante, instalado no nosso Conselho. Há aqui factos, não é aqui uma intenção, não é uma questão de oportunidade, de nos posicionarmos para essa oportunidade, é um facto que existe e naturalmente esse trabalho tem estado a ser feito. Naturalmente, dentro dessa, tinha 6 eixos de ação e que entendemos no início do mandato evoluir para um plano de ação. Havia um plano estratégico, um plano de ação, esse plano de ação consolida também em diálogo, consolida efetivamente os 6 eixos e acrescenta ou soma mais um eixo que é a unidade ou ponto de apoio para a Marinha em Viana do Castelo. O principal eixo que é determinante e fundamental, porque precisamos de conhecimento. Há efetivamente aqui um espaço de oportunidade, mas precisamos de pensamento, da academia envolvida neste processo. O primeiro eixo era a constituição de um centro internacional para as energias offshore. Esse centro evoluiu. Hoje uma realidade, mas eu também termino porque é um facto. É o que importa, é uma estratégia, ela está a ser concretizada e com os parceiros certos, para que, no fundo, possa produzir e refletir e também transmitir segurança aos quem está instalado, mas também quem possa vir a instalar-se, que foi, efetivamente, a constituição, a construção do centro de mar, do susto de mar, perdão, que naturalmente traz aqui uma necessidade, foi primeiro concretizá-lo, constituí-lo, está constituído, o município, inclusivamente, faz parte, em termos acionistas, dessa plataforma,
com 250 mil euros, no sentido de, a partir daí, porque há aqui uma estratégia regional também que está, e vamos ao encontro dessa estratégia regional, por isso vai ser financiado, esse equipamento vai ser financiado, porque é importante termos a academia e o pensamento nesse processo. Já E isto são dados concretos. É um eixo que é são para dados continuar, concretos. não é? Aqui mais que uma expectativa, mais que projetar uma intenção, há aqui efetivamente uma factualidade que importa naturalmente e um estado de maturação que importa no fundo transmitir. Paulo, imagino que este tema também lhe seja caro, desde logo porque o Paulo também é engenheiro de formação. O que é que o PSD preconiza para melhorar, alterar? Qual é a política em traço grosso, tem que ser assim, do PSD para esta área? Muito obrigado. Uma saudação muito rápida a todos. Permitam-me saltar as questões protocolares, indo diretamente à questão da economia azul, em primeiro lugar. Para quem, como eu, nasceu e viveu aqui muito tempo, quando era miúdo sobretudo, Viana vivia do mar. O mar marcava a vida da cidade e do concelho. Havia uma fortíssima empresa de pesca, havia fortíssimos estaleiros navais, havia muita gente dedicada à pesca. Eu lembro da infância, vivia-se muito isso aqui na cidade, no local onde nos encontramos no centro, e é hoje deprimente ver que tudo isso acabou. É evidente que acabou por razões várias, entrada na União Europeia, etc., que não tem necessariamente só a ver com a política autárquica, mas ainda a política autárquica, que é o que nos traz hoje aqui. Nós hoje, e falando numa ordem de engenheiros, a capacidade de aproveitamento da ligação ao mar e ao rio, e enfim, a essas infraestruturas, é de uma eficiência perto de zero. Eu quero lembrar a todos, que às vezes até os vianenses esquecem disso, nós somos das poucas cidades em Portugal que têm uma marina no centro da cidade. Tem uma marina no centro da cidade cujo aproveitamento é nulo, para não dizer negativo. Enfim, quem conhece bem o fenómeno sabe que as marinas da cidade estão abandonadas. Bastará ver que aquela que está junto à Ponte Eiffel esteve 2 anos sem grua, a ponte móvel está avariada há imenso tempo. Portanto, aquela marina que devia ser uma porta de entrada de pessoas, uma porta de excelência de entrada de pessoas no centro histórico de Viana, nomeadamente para quem deve bar se recreio, é uma porta que está fechada e abandonada. Grande parte dos barcos que lá estão são barcos apreendidos, alguns são sucata e, portanto, aquilo é um desaproveitamento total. E nem o facto de, em determinado momento, o Presidente da Câmara Socialista, que está aqui connosco, ser dirigente da Câmara, e o responsável no Governo ser o antigo Presidente da Câmara de Viana, o responsável pela área do mar, nem isso permitiu que a Marina começasse a funcionar. Até hoje, aquela Marina está parada há décadas. E, portanto, aquela Marina, que é a ligação principal ao mar, estou a falar, por um lado, da que está junto à Ponte Eiffel, mas também uma que está mais perto do Atlântico, que podia ser uma porta de entrada de barcos de cruzeiro contra dimensão, em que as pessoas chegassem cá e mal pusessem o pé no Portaló, tivessem acesso a restaurantes, a animação, etc., tudo isso está abandonado. Portanto, o primeiro passo de ligação à economia azul já lá está. É só preciso potenciar o que lá está. O aproveitamento das marinas é de uma ineficiência total. Para não deixar a questão da economia verde também de lado, em 10 segundos. Viana, mais de metade do seu território é florestal e depois uma parte considerável é também agrícola. E aí também tem estado tudo abandonado. As freguesias de montanha estão esquecidas, há todo um conjunto de atividades, nomeadamente, desde logo, a utilização dos garranos para falcoaria, uma série de rios que estão abandonados, parques, etc. Tudo isso está abandonado, ou seja, está cá toda a matéria-prima e está toda desaproveitada. Muito bem. Muito obrigado, Paulo. Gostava só de sublinhar este ponto para depois não haver problemas mais à frente. Continuo a dizer que tenho aqui o vosso ecrã para girem nos vossos tempos. Não vamos conseguir passar além dos 12 minutos para cada um de vocês. Enfim, mais coisa, menos coisa. Também não há de ser absolutamente rigoroso. Duarte, eu gostava de tocar aqui um ponto que é muito caro aos engenheiros, a economia verde também, e por falar em caro, é também um ponto muito caro. Enfim, basta procurar nos sites que tratam estas questões com mais acuidade e com mais profundidade para chegar a este valor. Nos últimos 10 anos, o preço por metro quadrado da habitação em Viana cresceu de 765 euros para 2.095. 4 vezes. A habitação
habitação é um tema de todos os dias, portanto não há como fugir a ela. Qual é a ideia central do programa da IEL para ajudar a desencravar os problemas que se colocam no Conselho sobre a habitação? Muito bem. Só voltando um bocadinho atrás, e até porque tenho algum tempo em relação aos outros, esta questão da economia azul e verde, digamos assim, falámos aqui várias coisas, mas depois o concretizar é relativamente pouco. E por um lado, também não podemos desligar uma da outra. Falámos muito da azul, mas voltando aquilo que o candidato Paulo depois toca no fim, da questão do resto, da montanha, do campo, temos que articular isso também, e é um tema que vamos falar certamente, porque está ligado à mobilidade, está ligado à habitação, que tem a ver também com o ordenamento do território, com o PDM, e isso é importantíssimo. Nós não podemos olhar para o mar, e tocámos em alguns assuntos, não é? Que às vezes são projetos muito mais complicados de se pôr em prática, por esta questão da geração de energia offshore é muito mais complicada, e há coisas mais simples que também não estamos a fazer e que deveríamos fazer. E eu digo sempre que primeiro fazer o simples, não é? Voltando aqui agora à questão da habitação. A habitação é um facto, subiu exponencialmente, e só se resolve com mais casas no mercado. É isso, podemos andar para onde quisermos, tem que haver mais casas porque a necessidade de casas subiu, e não havendo casas o preço sobe. Não é? Há fatores mas que são... públicas ou privadas? Ou públicas e privadas? Já vamos chegar lá. Nós temos um agregado familiar que mudou nos últimos 30 anos. O número de pessoas por agregado familiar a viver na mesma casa mudou. Isso gerou uma procura. Por um lado, temos muitos mais estudantes a saírem das suas cidades para estudar, o que não acontecia há 30 ou 40 anos, que também aumentou o número de a procura por casas, para além da imigração, etc. Ou seja, nós temos que articular isto tudo numa solução global. Não podemos dizer que é privado, que é público. Nós, na Iniciativa Liberal, obviamente que vamos muito mais no sentido de ter o privado a fazer e o Estado a fiscalizar e não ser um motor. Nós queremos mais casas no mercado através de um melhor ordenamento do território, com um solo em que seja mais facilmente urbanizável, em que tenhamos um PDM fechado que nos traga novas centralidades, que aumentemos o índice volumétrico, o índice de construção dos terrenos, para assim termos mais terrenos disponíveis, e havendo mais terrenos disponíveis, provavelmente o preço desses terrenos baixa com certeza, e nós temos que pensar que um dos fatores mais importantes no preço de uma casa é logo o terreno. Não é? Portanto, nós, se não trabalharmos isto, não vamos ter casas mais baratas. Muito bem. Porque ainda por cima temos o preço da mão de obra a subir. Só mais duas coisas que queria tocar em relação ao público e ao privado. A questão do público, ela é essencial. Não é o público que é essencial, é a parte social, e percebermos que há pessoas que não conseguem construir ou pagar uma casa. E há muitas formas de atuar sobre isso. Há uma questão aqui que o candidato Paulo pode tocar no assunto, e que é a questão da habitação social. Nós temos cerca de 2% de habitação social em Viana, a média europeia é cerca de 10%, a média nacional anda à volta dos 7, 8%, e o Paulo Moraes quer chegar aos 7, 8% a fazer 100 casas por ano. Ou seja, quanto é muito fácil. O Paulo já responderá a isso. Mas eu estou a falar antes para ele ter a oportunidade de explicar. Precisaria de 24 anos para chegar à média que ele anuncia. Portanto, daqui a 24 anos nós estaríamos com 7% de... Obrigado, Duarte. Obrigado, Duarte. É isto que é preciso nós também fazermos contas antes de apresentar a proposta. Muito bem. Eduardo, do ponto de vista do Chega, é mais preocupante a habitação social ou a construção de outra habitação para que o preço possa baixar um bocadinho? Bem, nós temos que perceber porque é que chegamos até aqui. E se o preço da habitação... Eu acho que o diagnóstico já o conhecemos todos. Mas o preço da habitação aumentou, e desta forma aumentou porque há procura e não há oferta. Certo. E, portanto, percebermos porque é que, durante tantos anos, o Partido Socialista, que governou Viana nos últimos tempos, porque é que quis parar a revisão do PDM, e neste momento é uma manta de retalhos que ninguém percebe, e ao ponto de se fazer suspender já por 2 vezes o próprio PDM para situações particulares. Portanto, há uma necessidade. Bem sei que há muitos imóveis por recuperar, bem sei que nós até já aprovamos um regulamento de pressão urbanística precisamente para provocar e obrigar de alguma forma a recuperação de alguns imóveis, nomeadamente no centro da cidade, no Castelo, mas isso não basta e não chega. E, portanto, o que é necessário mesmo
é a aposta numa habitação a custos controlados, em que o município tem que dar, e o Estado tem que dar aqui um papel preponderante e de início. Os números estão conhecidos, não os vou repetir. O estoque de habitação pública é muito baixo, porque nos últimos 20 anos não se fez nada, zero, e, portanto, nós temos que dar um passo em frente. E, para isso, o PDM tem que estar a funcionar, para isso é preciso casar a lei dos solos, foi muito polémica no Parlamento, mas com a revisão do PDM, para permitir a construção nas freguesias, aumentar o índice de construção. Viana do Castelo tem uma cidade que tem 50% da população do concelho. 40 mil dos 80 mil e poucos estão aqui nestas 5 freguesias. Aqui ao lado, por exemplo, Ponte Lima, apenas e só 7 ou 8% da população está na vila, o resto está nas freguesias, porque o índice de construção é maior. Permitiu-se construir de forma mais ampla, aproveitando os terrenos familiares, aproveitando as sinergias, e isso é muito importante. E depois nós temos que também, no que é nosso e no que nós vamos construir na habitação social, temos que fiscalizar melhor e temos que garantir maior justiça social. Há uma necessidade, e essa necessidade passa por fixar e atrair pessoas. Sem isso, as pessoas saem do território. Viana do Castelo perdeu população. Todas as freguesias, nos últimos censos, à exceção de 3, Darque, Chafé, por causa do Cabedelo, Amorosa, e Santa Marta, por umas dezenas de habitantes, todas elas perderam população. E perderam população quando há procura. E o preço aumenta. E, portanto, isto é um disparate. É um fenómeno meio estranho. Fenómeno que tem que ser bem estudado. É sinal que a política de urbanismo falhou em Viana do Castelo. Muito obrigado. Luís, neste dossiê tão problemático e quente como é o da habitação, são as ideias centrais do ADN? Ora bem, em primeiro lugar, esse problema é um problema que se tornou discutível a nível nacional, e eu não sei se ele é discutível a nível nacional. Ou seja, o problema de Lisboa pode não ser o problema de Viana do Castelo. E neste sentido eu queria realçar o seguinte. Nós temos 2 caminhos para Viana do Castelo. E podemos fazê-lo ou não, mas são realizáveis. Se queremos que Viana do Castelo caminhe para uma Marselha do Mediterrâneo, que tem tudo isto que os meus colegas já acabaram de dizer, portanto, tem cimentos, tem isso tudo, ou se queremos que Viana do Castelo se torne no Mónaco do Atlântico. Portanto, são estes 2 caminhos que os políticos têm que dizer ao povo e ao eleitor que caminhos é que se pretende. Em relação à habitação e a esse fenómeno da necessidade de habitação e da especulação de preços, eu vou partir de um princípio que os dados, há dias no debate da RTP, focados pelo candidato do Bloco de Esquerda, que disse que cerca de 700 famílias necessitavam urgentemente de habitação. Partindo do princípio que isso é verdade, é para nós, ADN, a habitação é o suporte mais humano e mais crítico de todos os pilares. Se bem se recordam, seus engenheiros, na minha proposta os pilares assentam em 4. Não assentam em 100 medidas, nem 500 medidas, assentam em 4 pilares, que é o conhecimento, o desporto. Eu vou repetir isto vezes sem conta, que é para as pessoas que nos estão a ouvir entenderem que a candidatura do partido ADN quer mesmo Viana a virar para Mónaco e não para Marselha. Portanto, assente nos pilares do conhecimento, do turismo, do desporto e do mar. Temos que associar o problema da habitação a esses 4 pilares. Isto é, vou dar o exemplo do conhecimento. O ADN quer atrair conhecimento de valor acrescentado. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que nós temos o mar para explorar, no sentido positivo, então temos que ir buscar conhecimento sobre o mar. E não mantendo na mesma o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, mas temos que ir buscar os académicos do mar. Porque um político não é académico e, portanto, temos que ir buscar o académico do mar. E quando atrairmos conhecimento, polos universitários com protocolos com a Universidade dos Açores, julgo eu que é a mais
evoluída nessa área, com a Universidade do Minho, portanto aqui não há, nós queremos o melhor para Viana, não queremos entrar em Não queria guerrilha. interromper o seu raciocínio, mas o tempo está a passar e Pronto. ainda não respondeu qual é a medida central para a habitação no seu programa. Se bem A percebo, habitação é a definir identificação das necessidades, ok. das reais necessidades, Certo. das famílias que necessitam Ok. da habitação. Naturalmente, concordo com tudo o que foi dito, nomeadamente uma verdadeira fiscalização e não a atribuir porque amanhã vamos ser compensados através daquilo que todos nós estamos habituados a ouvir e a assistir e a testemunhar, que é o chamado caciquismo de votos, ou seja, demos uma casa em contrapartida, vamos buscar esses votos. Tem que Não é terminar, assim Luís, que por favor. funciona, Ok. não é assim que o ADN quer que funcione em Viana do Castelo. E Quero sobre já a percebes. habitação, achamos que em parceria com a Ordem dos Engenheiros, É preciso estudar o problema. e arranjar em soluções. várias áreas, não é na construção civil, ou seja, não é na engenharia civil, é nas várias valências, não é? Irmos ao encontro das reais necessidades, Muito bem. porque, como obrigado. alguém disse aqui muito bem, se a população decresce, porque é que os preços aumentam? Muito obrigado. Luís, este tema da habitação, enfim, já percorremos aqui três opiniões que o desafiam, digamos assim, a explicar-nos, peço-lhe que olhe para o seu tempo também, rapidamente, qual é a política de habitação da Câmara e quais são as guidelines, se me permite a expressão. Naturalmente não vou rebater as outras intervenções e o que foi dito, parece que não foi feito nada, mas está a ser feito e há efetivamente uma estratégia em todos os domínios e ela sente-se e por isso é que o Conselho tem bons indicadores nas várias dimensões. Naturalmente na habitação é um desafio global, nacional e global até da Europa pelo menos, mas do país. Nós não somos uma ilha, não estamos isolados, mas temos feito o nosso trabalho. O que nós fizemos foi, efetivamente, estes indicadores que têm sido apontados foi porque nós fizemos uma estratégia, desenvolvemos uma estratégia que revimos no início do mandato, tinha previsão de 27 milhões para mitigar o problema no Conselho, em todas as dimensões, no privado, no público, o que tínhamos que reforçar, o que tínhamos que reabilitar, que medidas é que tínhamos que implementar para ajudar as famílias, e revimos no início do mandato e passou de 27 milhões para 50 milhões. É porque, evidentemente, há uma estratégia, houve um diagnóstico e, naturalmente, a seguir implementámos os eixos que estavam estabelecidos nessa estratégia. E de que forma? Primeiro, aproveitar toda a oportunidade de financiamento que tínhamos, nomeadamente através do PRR, e reabilitámos todo o nosso parque habitacional e estamos a construir mais 80 novas frações. Aproveitámos, há um investimento superior a 21 milhões de euros. Foi uma questão de oportunidade, tínhamos que aproveitar. Estamos a valorizar o património municipal, estamos, no fundo, a atribuir dentro dos mecanismos legais para a atribuição dessas frações, das novas, no fundo, a revisitar todos os contratos também de arrendamento para que, efetivamente, seja cumprida a lei e o inquilino municipal seja tratado como um inquilino privado, no setor privado. Naturalmente, desenvolvemos todos os mecanismos que estavam ao nosso alcance e registro com satisfação que os debates vão trazendo também aqui alguns apontamentos sobre o que está bem, nomeadamente a delimitação da área de pressão urbanística, a delimitação de 11 áreas de reabilitação urbana, que naturalmente incrementaram e disponibilizaram mecanismos financeiros e incentivos, quer no plano do IVA, quer no plano do IRS, do IRC, quer também no plano das taxas municipais. Incrementou, melhorou, foram iniciativas nossas. Parece que não foram iniciativas do Executivo, mas foram iniciativas naturalmente do Executivo. Não conscientes da dificuldade e porque temos também, felizmente, no nosso Conselho, o movimento cooperativo. É uma realidade e foram, no mandato, edificadas próximo de 100 frações, um exercício de cidadania, das pessoas se organizarem e encontrar uma solução para uma necessidade. Continuamos a apoiar, continuará a ser um eixo estrutural de apoio. Mas não tendo nós património, nem edificado, nem propriedades, terrenos, não deixamos de interpretar tudo que as oportunidades que tínhamos também no Conselho de Aquisição e adquirimos terrenos em vários pontos do Conselho. Nomeadamente, de forma simbólica também, em Darque. Não é um projeto de agora, é um projeto que veio sendo trabalhado no mandato. Adquirimos 6 lotes para edificar 64 frações para a nossa classe. Portanto, nós consideramos a nossa classe média. Diria que a linha estratégica está desenhada. Estão a acontecer. Okay. Há um facto e numa dimensão e com uma amplitude Luís, vou ter que absolutamente senão determinante e que não está a desequilibrados nos tempos. acontecer. Não está a acontecer, mas naturalmente, obrigado. como compreendo, estão em desvantagem. Eu sei, mas aqui é igual aos outros. Naturalmente parece que não está a desculpa. reparar. É importante também que os nossos concidadãos entendam o que está a ser feito, o que foi feito, o que está a ser feito, certeza. qual é o pensamento. Com E parece que não estamos no ponto zero. acho que ficou Também clara se há um desafio que a sociedade vive, e nós somos
somos responsáveis e temos também de ter um papel nessa dimensão, é a instabilidade, a incerteza, a insegurança. E nós não podemos contribuir para densificar, no fundo, a agitação social. Temos também de ser responsáveis na nossa comunicação e é por isso que eu também estou a tentar aprofundar um pouco a minha intervenção. Paulo, quais são os eixos do PSD? Tolerância. Obrigado pela tolerância. Não. Aqui são todos iguais, são todos candidatos. Não há um presidente e os candidatos. São todos candidatos. Os tempos têm que ser muito equilibrados. Mas percebo o que diz Paulo. Quais são os eixos centrais da política da sua candidatura para esta questão da habitação? Há duas visões bastante distintas daqui para aí. Uma do Luís e outra, naturalmente, da oposição. Em que ponto é que se coloca? Muito obrigado. A questão da habitação é uma questão central e eu pegava até numa palavra do candidato socialista, que é a palavra incerteza. Em termos de habitação em Viana, a incerteza é a marca atual. O que é que nós nos propomos fazer? 4 linhas de atuação. Em primeiro lugar, em Viana do Castelo há 5.000 habitações abandonadas. Portanto, há habitações de primeira habitação, de segunda habitação, mas segundo os indicadores do INE, há 5.000 casas que estão sem qualquer utilidade. A Câmara nunca se preocupou com isso, mas há que fazer o rastreio, fazer a identificação dessas 5.000 habitações, saber se elas devem ser demolidas porque estejam em ruína iminente, o que tem que ser feito rapidamente. Aliás, a segurança e a salubridade é uma das primeiras funções de uma autarquia, garantir a segurança e a salubridade, e, portanto, há casas que estão realmente a cair, são lixo urbano e têm que ser demolidas, e as que puderem ser recuperadas deve haver incentivos para que sejam utilizadas na habitação. Segundo eixo, onde há maior incerteza de facto, tem de uma vez por todas que se fechar a revisão do PDM, que dura anos e anos, nunca mais acaba, e só com o PDM fechado, concluído e publicado na Diário da República é que os operadores, em particular os operadores na área urbanística, saberão o que podem fazer e o que não podem fazer e devem fazê-lo rapidamente. E acabar com uma situação, neste momento, em que os serviços de urbanismo da Câmara são um autêntico funil em que nada passa. Porque demoram imenso as manobras dilatórias no urbanismo. Acho. 4.700 alvarás no mandato. Acha que é um funil? É o resultado de um funil? É evidente. Tenho dúvidas. Muito bem. O Luís Nobre sabe matemático, que toda a veja a média diária. Veja a média diária de edição de alvarás com Luís, peço desculpa. Então, se me dá licença para concluir, para prosseguir, de facto, os serviços de urbanismo estão completamente entupidos. Há um conjunto de investimentos que se querem fazer na área da habitação e os promotores não conseguem concretizá-los. Terceiro eixo muito importante, talvez até o mais importante. Autarquias, juntamente, quer a Câmara, quer as freguesias, devem disponibilizar as bolsas de terrenos que têm para, em regime de direito de superfície, ceder os terrenos ao setor cooperativo para que eles possam fazer habitação a custos controlados, porque, naturalmente, o terreno é muito mais barato, os custos de construção são também mais baratos e todos sabemos que o setor cooperativo permite fazer, tem-no feito, o Porto é um exemplo enorme nessa matéria, mas Viana pode vir a ser também, o setor cooperativo pode gerar casas para muita gente a custos relativamente acessíveis. Última nota, a habitação municipal deve ser feita com conta, peso e medida, até porque a habitação social deve se integrar em todo o Conselho e na malha urbana ou até rural. E por isso a habitação social feita muito à pressa é sempre negativa. Por isso eu digo, e de facto em Viana, contrariamente ao que disse o candidato da Iniciativa Liberal, em Viana a habitação pública está abaixo de 1% e não a 2% como disse. 2% é a média nacional. Pronto, ainda bem que reconhece que se enganou. Sim, era 1 e eu disse 2. Tem razão. Prosseguir, por favor. E, portanto, a média nacional são 2%, em Viana está abaixo de 1%, e eu acho que, tendencialmente, devemos chegar aos 6%, que é a média europeia. Devemos chegar num mandato, eu nunca disse... Aos 6%, disse 6%, percebeu bem? 6, 7% é o que acontece. Precisa de 24 anos para os fazer. Não são 24, se me deixar falar. Peço desculpa, mas isso também é um debate. Sim, mas quando voltar assim, depois faz a réplica. E, portanto, o que nós devemos fazer é realmente começar a construir devagar, por uma questão de integração, devagar também porque os custos de construção neste momento são elevados, e, portanto, o que nós perspectivamos é 100 no primeiro ano, 200 no segundo, 300 no terceiro, ir acumulando, e isto consegue-se ao fim de 7, 8, 9 anos ter esta média, e deve ser esse o objetivo. Portanto, 4 eixos: casas abandonadas, habitação privada tendo PDM fechado, setor cooperativo e habitação municipal. Muito obrigado.
Carlos, enfim, já tivemos aqui uma panóplia de opiniões sobre Muito bem. qual é a estratégia E de todas as opiniões que foram dadas, há qualquer coisinha em cada uma aproveitável, mas o que tenho a dizer é que toda a gente está a tentar tapar o sol com a peneira. O problema da habitação é uma emergência. A habitação para pessoas com recursos mais frágeis é uma emergência, não é algo que possa esperar 6, 7, 8, 9, 10 anos. Não pode. Não pode e todos sabemos disso. Todos temos consciência dessa realidade. A habitação no mercado espontâneo, no mercado da oferta e da procura, também eu tenho a certeza que ninguém tem dúvidas de que já rompeu com a realidade. O mercado criou formas especulativas, a habitação transformou-se num produto financeiro e não tem nada a ver já com a vida das pessoas, nem com a classe média. E se quiserem um exemplo bem evidente disso, são as últimas medidas do Governo. Quando há um Governo que diz que uma renda de 2.400 euros, 2.300, para ser correto, é uma renda moderada, e nós sabemos quais são os ordenados com que se vive em Portugal, nós sabemos que serão talvez 8% da população portuguesa a receber ordenados acima dos 3.500 euros. E sabemos também que um ordenado de 3.500 euros faz com que a pessoa leve para casa 2.300, ou seja, aquilo que tem para pagar uma renda e depois nem para a classe média se está já a olhar quando se quer resolver os problemas de habitação. Portanto, o país entrou, por um lado acordou para o problema da habitação, percebeu que ele está completamente em ruptura. Isso não tem nada a ver com o que se constrói ou não se constrói, porque há muitas casas construídas, prontas a ser habitadas, que não vão ser habitadas durante muitos anos, e eu mostro algumas em Viana, T0s e T1s a 600 euros, completamente incomportáveis para a maior parte das pessoas que, portanto, só para nómadas digitais, ou para pessoas com muitos rendimentos, ou para quem compra para voltar a vender mais tarde, porque o mercado que está sempre a crescer, é evidente que aquilo é um produto financeiro, não é um produto para viver. Portanto, a habitação em Portugal não está a responder às necessidades sociais a que se devia destinar. E todos sabemos disso. E, portanto, as respostas têm que ser de acordo com a emergência com que estamos a lidar. Eu, quando falo em 700 famílias, não invento números. Os números são oficiais. Eu acho que são muitas mais. Os números oficiais identificam 600 e perto de 700 famílias em situação de habitação degradada, portanto, em condições que afetam a sua saúde. São 700 famílias no Concelho de Viana. Não é um número, é um número oficial e, portanto, que provavelmente estará muito aquém da realidade. Este é o número das situações que foram identificadas, que os serviços sociais tiveram contacto e identificaram. Portanto, nós temos que encarar este problema como uma emergência. E nós fizemos uma proposta concreta. Nós achamos que sim, a Câmara está a fazer alguma coisa, não para resolver estes problemas mais graves. Está a fazer alguma coisa para interferir minimamente no mercado, mas tem que interferir mais. Tem que interferir muito mais no mercado, porque o mercado, espontaneamente, não vai resolver este problema. Já todos percebemos isso, já todos percebemos que andamos a deitar poeira para o ar para fazer de conta que resolvemos, desde o Governo, às câmaras, a toda a gente. E, portanto, quando se fala aqui da relação entre o custo e o preço de venda, os engenheiros que aqui estão e os que estão em casa a ouvir-nos e as outras pessoas sabem que a especulação não tem só a ver com os custos. Tem a ver com os custos dos terrenos, é verdade. Estou a exceder-me no tempo. Não, está quase. Pronto, Convém que eu olhando assim, para vocês. nós fizemos uma proposta muito concreta. Este tema, eu acho que tem que ser trabalhado com outra profundidade, mesmo em termos de debate político. Nós fizemos uma pequena... É uma emergência? Uma pequena... Sim. Quais são as soluções? Pois, nós fizemos uma pequena proposta concreta, para além de todas, de incentivar o setor cooperativo, estamos completamente de acordo com isso, de criar incentivos mais direcionados e alterar os incentivos que existem em relação à reabilitação urbana. Os incentivos não podem servir para habitações de luxo. Os incentivos não podem ser dados a quem está a construir, fomentando a especulação. Os incentivos não podem ser dados a urbanizações
como as do Parque da Cidade. Não podem, de forma nenhuma. O município não pode enterrar milhões de euros para beneficiar os de sempre. Quando nós vemos as pessoas que precisam de apoio a não terem esse apoio. Nós propusemos uma coisa muito simples, perante a preocupação da direita de acabar com a retenção do IRS, sabendo nós que o IRS não afeta a maior parte da população, em termos daquilo que é cobrado pelo município, nós achamos que podemos começar já por esses 5 milhões anuais, em que 80% desse dinheiro vai para a habitação. Principalmente para a habitação pública, que ajudará a responder rapidamente à emergência social que estamos a enfrentar. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou passar a conectar a partir de agora questões que me chegaram dos engenheiros com aquilo que são, obviamente, temas muito prementes. O estacionamento e a mobilidade é um deles. Há a população, aparentemente, pelo que pude verificar na pesquisa que fiz, é um dos problemas que é apontado como um dos problemas sérios aqui em Viana, o estacionamento que é pago, que é caro. Paulo Moraes, enfim, já falará sobre isso, quer, aliás, se estou correto, acabar com deixar que o estacionamento seja pago, mas aproveito a boleia desta questão do estacionamento para colocar uma questão que me chegou do engenheiro, que diz o seguinte: considerando que tem sido transversal nesta pré-campanha a questão da mobilidade, pergunto se podem ou não colocar à discussão pública, isto para os vossos primeiros 100 dias, um plano para a cidade que estuda a defesa e proteção dos peões, a definição de percursos para os velocípedes que utilizam os passeios, que melhora a circulação automóvel, que regula os transportes pesados nas cargas e descargas, que defina uma rede de transportes públicos fiável, acessível e apelativa e que concretiza uma política de estacionamento consistente, cá está o estacionamento, principalmente o de superfície. É um engenheiro que faz esta pergunta, nota-se bem que está aqui tudo, é a sua vez de começar. É claro que é uma questão pertinente, os estudos são muito importantes, aquilo que deveria existir para depois serem objeto da ação política, tudo aquilo que não é feito, não é? Porque quando nós temos a noção, e eu cheguei a levantar isso numa reunião de Câmara, que começamos a andar de bicicleta e no meio de tudo andamos a bicicleta na Praça da República ou nos passeios da cidade do Castelo com os peões, claro que depois pôs umas placas a correr com o símbolo da bicicleta. Tem que haver estudos, tem que haver as leis só para cumprir a mobilidade, é muito importante. E a questão que se levanta aqui dos parques é um cancro. É o cancro principal da cidade. O estacionamento, é isso? O estacionamento é o cancro principal da cidade. O município, fruto de uma política para pôr as pessoas a andar de bicicleta, um município saudável, quis construir muitos parques de estacionamento e fez o inverso, foi retirar estacionamento à superfície. Hoje existe o Parque dos Julianos, mas que é da APDL, já foi cobrável, já foi com o pagamento e deixou de ser por pressão política, nomeadamente feito por nós, porque era insustentável, mas acabou-se com não sei quantos lugares à superfície. Por muito que se diga, mas ainda existe não sei quantos lugares, são insuficientes e os vienenses não conseguem pagar o preço dos parques que se praticam em Viana do Castelo, que muitas vezes faz com que uma pessoa para tomar um café é mais caro o parque do que o café, é impensável. Isto é a realidade, que os primeiros 15 minutos do parque não dá para pagar um café. É superior ao pagamento de um café se quiser vir à cidade ver o Castelo. Mas quem diz o café, diz almoçar, diz dinamizar a economia local, diz criar desenvolvimento, dar poder de compra às pessoas, e esse também é o problema. Nós temos dois graves problemas para que se entroncam na mobilidade. Um é Viana do Castelo é das capitais de distrito com menos poder de compra a nível nacional. Não tem poder de compra e, portanto, não é possível um cidadão de Beja, Évora, de outros locais, que não tem que pagar parque, basta ter ao centro da cidade, e tem mais poder de compra, em média, e nós aqui assumimos para o lado e pensamos que somos uma cidade de ricos e para ricos. Segunda questão, nós massacramos, não damos o exemplo que massacramos, nós, o Poder Político Socialista há 32 anos, não massacram os cidadãos com impostos municipais, que ainda agravam o problema da mobilidade e de reorganizamento da cidade. A cidade tem que ser também reorganizada e criar novas acessibilidades. Por exemplo, anda-se aqui a falar há 4 anos de um concurso de ideias, fruto do debate das últimas eleições, para criar uma nova acessibilidade entre Viana e Darque, aliviando um pouco a pressão
e que seja, lá está, transitável com bicicleta, que depois não se consegue chegar à cidade. Já reparou que a maior vila do distrito, que é daquele lado lá, que tem muita população, mas depois como é que se chega cá de forma transitável neste conceito de cidade quando bloqueia na acessibilidade? Viana do Castelo precisa de criar soluções sustentáveis que, do ponto de vista económico ou financeiro para os cidadãos, em primeiro lugar, porque são eles que pagam impostos e são eles que são os donos dos parques. Não somos nós, nenhum de nós é ad eterno político ou eleito na causa pública. Tem que se criar soluções. Bem sei que já conseguimos criar um problema grave da acessibilidade. É que Viana do Castelo deixou, é um concelho do país que teve para ter, em 2011, com o José Sócrates e o Partido Socialista que estarão aqui, 6 pórticos neste concelho. Neste momento não tem nenhum. E isso deve-se a empenho particular de pessoas que estiveram nessa matéria e eu estive na linha da frente. Muito bem. Luís, sobre este tema do... Consegue falar? Sim. Se calhar podemos pedir aqui ajuda técnica. Alô? Sim, estamos a ouvi-lo bem. Pronto, em relação a esta matéria e todas as outras, é bom que a Ordem dos Engenheiros e quem nos está a ouvir centre a sua atenção que estamos aqui a discutir emergências. Não é? Ao fim de 50 anos estamos a discutir emergências para a cidade de Viana do Castelo. É a emergência da habitação, é a emergência da mobilidade e, portanto, é isso que estamos a discutir. Significa que Viana do Castelo tem assentado na cidade genérica. Na cidade surge o problema, vamos tapar, surge o problema, vamos discutir e, portanto, quando nós hoje devíamos estar a discutir que caminho diferente eu tenho do arquiteto Luís Nobre. Não é? Que cidade é que ele quer, que cidade é que eu quero, que cidade é que o Eduardo Teixeira quer e, portanto, não estamos a discutir problemas como se os partidos que representamos não tenham grande responsabilidade. Todos eles. Não é? Uns porque foram governo, maus governos, outros porque são oposição, má oposição. E, portanto, em relação à mobilidade, é fácil perceber que queremos uma Viana muito próxima da engenharia. Engenharia de quê? Da automação, não é? Computação. Portanto, que nos traga a inteligência artificial para poder gerir todas estas preocupações. E isso hoje é possível. Nós podemos diferenciar quem vem e estaciona num parque como turista e quem vem para tomar o café ou quem vem entregar um documento ao tribunal. Mas o primeiro princípio é que saber qual dos candidatos quer carros no centro da cidade. Eu, pessoalmente, não quero carros no centro da cidade. E, portanto, se eu não quero carros no centro da cidade, eu tenho que adaptar a cidade e o modelo de cidade para isso mesmo. E, portanto, não quero discutir muito emergências de mobilidade, porque Viana tem problemas de mobilidade, tem problemas de parques, tem problemas de trânsito. Ok? E, portanto, a mobilidade é vista com as variáveis do passado, que é o trânsito, é os atrasos, é o excesso, e nós temos que alterar todo este modelo. E, portanto, o modelo que o Partido ADN traz para Viana não assenta neste problema. É evidente que temos que criar uma task force para o resolver, não é? Mas resolvê-lo de emergência. E é triste, ao fim destes anos todos, estarmos a discutir situações de emergência, desde que iniciou o debate. Muito bem, muito obrigado. É verdade. Luís. Muito bem, não sei o que dizer. Nós temos um documento desde março e que está a ser implementado desde março de 2024. Não consigo o plano. É o Plano de Mobilidade Sustentável para Viana do Castelo. Curiosamente, a coordenadora-geral é uma engenheira das maiores especialistas de Portugal, da Península Ibérica e talvez da Europa. Está aqui. Existe uma estratégia. Não existe. É uma emergência. Foi apresentado este ano. Não, é de março de 24 e está a ser implementado, nomeadamente na dimensão dos transportes urbanos. Foi no fim de uma concessão, tomarmos para nós a gestão do serviço e implementarmos um serviço ecológico, com uma frota totalmente ecológica, e normalmente vai poder, porque
porque é um processo também desmaterializado, com toda a tecnologia associada, plataformas digitais, validação em tempo real de utentes, e naturalmente vai permitir também aqui desenvolver estratégias de incrementação, de utilização, da adesão do transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Naturalmente este é um eixo. A mobilidade é todo um conjunto de fatores, mas que temos que, nesta conjugação de pressupostos, de incógnitas, temos que ir preenchendo. Os transportes urbanos é uma, há estacionamento suficiente para a densidade da cidade. Nós, no conjunto entre o perímetro interior do centro histórico e o externo, temos mais. Não é? Há uma plataforma que eu convido todos, no fundo, a visitar, que tem o preço médio mais baixo e mais alto, e naturalmente estabelece o preço médio nas cidades portuguesas. E não deixa de ser curioso que o preço médio na nossa cidade é entre 10 e 40 cêntimos hora. Mas, por exemplo, eu posso ir a Bragança e é de 50 euros. Posso ir a Macedo Cavaleiros e é de 50 euros. Posso ir a Chaves, é de 60. Posso ir a Mafra, é de 60. Posso ir a Évora, é de 60. Posso ir a Beja, é de 60. E a realidade é esta. Quando nós queremos nos apresentar como alternativa e apresentar soluções alternativas e partimos de pressupostos errados, não vamos acertar. E o que eu queria deixar seguro aos vienenses é que temos paulativamente, porque este plano, no fundo, de mobilidade já é a terceira geração, ele naturalmente reflete uma estratégia que passou naturalmente por preparar a cidade, desenhar a cidade não para os automóveis, mas para as pessoas, que depois pensou também em incorporar os componentes da gestão, como é o estacionamento, como é também trazer os players, que no fundo intervêm nesse modelo, mas já está nesta fase, já está preocupado com as condições de saúde dos nossos concidadãos, não só os automobilistas, mas também de quem utiliza os meios de mobilidade. Assim já desenhado ou ainda não? Sim, está em todo o nosso programa, que foi apresentado no início de julho, e vejo que, começando já pela questão dos parques gratuitos, que foi uma ideia que na altura foi muito mal recebida pelos outros candidatos e que agora vejo que aderiram, e digo isto sem ironia, as ideias valem por si, não têm donos, as ideias têm vida própria, e ao ver que outros candidatos aderiram a esta ideia, fico contente por isso. E vou começar por aqui. Porque é que o estacionamento deve ser gratuito? A Câmara, nos seus parques, quer nos concessionados, quer de exploração própria, tem cerca de 3.000 lugares aqui em redor do centro e no centro. E esses lugares devem ser um fator de atração de gente para o centro histórico e não um fator de rejeição. E, portanto, um parque de estacionamento no centro da cidade, de Viana, no centro histórico, deve ser um fator para trazer gente, não para afastar, até porque Viana, para o seu desenvolvimento, precisa de muita coisa. Mas há um fator que é central, que é a reanimação do centro histórico, que vale não só por si, como será catalisador de muitos outros aspectos. Portanto, ressuscitar o centro histórico na sua animação é fundamental. Esta, sim, é uma emergência para todo o concelho. Por isso, os parques devem ser gratuitos. Por isso, para que as pessoas possam vir, e por uma outra questão até mais importante no plano político e conceptual, que é, os parques de estacionamento são do município. São do município, são dos vianenses. Não faz sentido que pessoas que vivam em Viana, em todo o concelho de Viana, em Lanheza, Fifo, Arrozelas, tenham que pagar para estacionar num local que lhes pertence. É que o local pertence aos vianenses. E à semelhança do que se faz na maioria das cidades europeias desenvolvidas, e as comparações não se devem fazer, com todo respeito, com Chaves, mas devem-se fazer com Cannes na França, e mesmo a nível nacional com Aveiro, com Vila Real, é nesse campeonato que Viana tem que se colocar. De facto, o estacionamento, habitualmente, para os residentes, é efetivamente gratuito, e é isso que pretendemos fazer. Quanto à questão da mobilidade de caráter mais geral, mais uma vez, numa casa de engenheiros, há aqui uma grande ineficiência. Nós temos, por exemplo, a linha de comboio que, a partir das 9 horas, está completamente abandonada. E, portanto, nós defendemos e iremos implementá-los, comboios noturnos, num regime tipo médio de superfície, que funcionarão entre a FIF, a Norte, e Barroselas a Sul, por forma a que possa haver esse tipo de transporte. O funicular que vai para Santa Luzia está a maior parte do tempo parado, deve também ser utilizado. Nem é preciso fazer muito, é aproveitar o que já está instalado e está subaproveitado. E só uma última nota, e obviamente sempre numa perspectiva de que a mobilidade sustentável tem que ser reanimada com ciclovias, ecovias, etc. Isso é também central. Carlos. Em sucessivas eleições que o Bloco de Esquerda tem apresentado uma proposta muito concreta de mobilidade integrada para todo o concelho e para a cidade. Mas, em relação ao que parece dividir-nos mais entre candidatos, que é a forma como olhamos para o estacionamento da cidade, porque
depois, se calhar, estamos de acordo na necessidade de termos transportes regulares e com uma cadência capaz com as freguesias e que não prive os munícipes das freguesias de acederem aos serviços e às diversas dinâmicas da cidade, e aí se calhar estaremos de acordo. Depois, fazê-lo é que é mais complicado, mas em termos de modelo teórico, se calhar estamos de acordo. Já em relação ao parqueamento e ao que ele significa, é uma questão de bom senso. Estamos no final do primeiro quartel do século XXI. Já todos percebemos que o estacionamento não resolve os problemas da cidade, visto desta maneira. Quanto mais estacionamento, mais. E nós temos uma situação privilegiada. Nós temos uma pequena cidade que o facto de não se ter desenvolvido muito, de não ter crescido muito ao longo dos anos, mesmo assim cresceu alguma coisa, nos dá condições para ter aqui um oásis de paz, de sossego, com o trânsito mínimo e indispensável, mas com condições para as pessoas terem uma mobilidade adequada, inclusive ao tipo de população que temos cada vez mais envelhecida. Nós defendemos um modelo muito simples, que é autocarros elétricos com uma regularidade de funcionamento, com uma frequência muito intensa no centro da cidade e absolutamente gratuitos. Esses sim, gratuitos. Estacionamento pago. Nada de Metrobus, imagino. Como? Nada de Metrobus. Não, é assim, esta solução está testada, não é inventada. Eu gostava de dizer, ainda em relação à questão anterior, é uma questão muito rápida. São 10 segundos. Porque há sempre subjacente no ar, a flutuar, uma questão ideológica, por exemplo, em relação à questão da habitação. O candidato Paulo Moraes tem falado frequentemente na Europa. Sabe qual é a cidade da Europa que tem mais habitação pública? Não é um país socialista. É a Áustria. Viena da Áustria tem 40% e tal por cento de habitação pública. Não é exatamente um país socialista, mas porque houve uma altura em que teve que enfrentar este problema e enfrentou. Muito obrigado. Bem, fruto da... Agora sim pode fazer a sua fruto do fluxo, está com um bocadinho mais fruto do fluxo, eu fiquei praticamente 2 rondas sem falar, mas sendo muito rápido e voltando... Sem falar, não. Sim, porque eu... Sim, pronto, não tem mal, é para todos igual, não há problema. Mas gostava de só voltar atrás em relação à habitação, porque falámos aqui de muitas coisas, principalmente o candidato incumbente, e fala na questão... do que tem para fazer, do que vai fazer, dos licenciamentos, mas nunca toca na questão do ordenamento do território, do PDM, e isso é importantíssimo. E nós fizemos um plano de mobilidade que pelos vistos, está pronto há 1 ano e meio, mas como é que se faz um plano de mobilidade sem um PDM absolutamente fechado, sem pensarmos que podemos fazer novas centralidades? Então vamos ter que alterar o plano de mobilidade, ou seja, não faz muito sentido. O PDM deveria estar absolutamente fechado. E lá está, com áreas maior, com terrenos, com mais terrenos urbanizáveis, com mais capacidade de construção, perdermos aquela ideia de que não podemos construir em altura. Claro que não vamos fazer arranha-céus, mas temos de ter isso em conta, até porque temos uma cidade junto ao mar, não temos o problema de termos uma densificação e criar um problema ambiental, nomeadamente a poluição atmosférica. Nós temos estas condições naturais que nos ajudam até prédios mais altos e temos de trabalhar nisso. E o plano de mobilidade é que vem a seguir. E agora voltando aqui, na questão da habitação, nós temos de ter um processo muito mais transparente. Nós, 4.000 licenciamentos durante 4 anos, temos de saber quantos... 4.700, temos de saber quantos foram em cada mês, em cada freguesia, por exemplo. Isso é essencial. Nós temos que saber quais são os terrenos públicos que a Câmara tem, quais são os imóveis públicos que a Câmara tem. É fácil pegar num site, pôr lá um mapa interativo do Conselho e indicar lá quais são os terrenos municipais, quais são os imóveis. Mas é isso que faz falta fazer. É isso. E nós temos que saber, nós temos 800 e tal casas sociais, temos que saber qual é... Deixe-me falar, eu não interrompi ninguém. Temos que saber qual é a renda de cada casa, não é preciso dizer qual é a casa em particular, mas temos 800, listá-las todas, saber qual é a renda de cada casa, quando é que foi construída, quando é que foi a última manutenção e qual foi a última renda paga pelo inquilino. Isto é que é transparência.
Nós temos de simplificar o processo de licenciamento. Porquê é que nós temos, sempre que apresentamos um formulário na Câmara, temos que pagar uma taxa? Porquê é que a pessoa que quer fazer uma casa não pode ter uma conta corrente, vai fazendo, vai entregando formulários, vai entregando o que for preciso e chega ao fim, olha, a sua conta está em X. E chega ao final, quando for receber a licença de utilização, é que paga. Foram 2.000 euros, foram 5.000 euros. Agora, cada vez que faz um processozinho, paga uma taxa. Este custo de cobrança, este custo de pagamento, vai para o valor da casa. Isto é preciso pensar em todos estes momentos da execução de um projeto. Mas, passando à mobilidade. Em relação ao estacionamento, Tem 30 segundos para a mobilidade. o estacionamento não resolve mobilidade, é apenas uma das coisas. Mas temos que pensar num processo como um todo, no plano de mobilidade da cidade, temos que envolvê-lo com as ciclovias, temos que ter ciclovias que liguem os principais pontos de atração da cidade. E não podemos pôr estacionamento grátis e não saber que isso nos custa 7 milhões por ano, que é 10% do salário do orçamento da Câmara. Como é que nós temos uma medida destas? 10%, são 7 milhões, são 1.900 lugares de estacionamento cobertos que há na cidade. Muito bem, Duarte. A 10 horas, 1 euro por dia, são 7 milhões. Muito obrigado, Duarte. Muito mais teria a falar, mas... Muito bem. Não, todos têm seguramente, se repararem no que nós claro. temos, os tempos estão basicamente equilibrados, aqui o Bloco de Esquerda tem ligeiramente mais, e portanto eu vou ter tempo a mais três perguntas, tem que ser de resposta bastante rápida, elas também são vindas de engenheiros e reclamam, ou enfim, são passíveis de serem respondidas com rapidez. Uma das questões tem a ver com, e começamos agora com o Luís, tem a ver com o IC1A28, que terminam em caminho há mais de 15 anos, ponto de exclamação, tenho que dizer, que é o que está aqui. O município de Viana do Castelo está ou não interessado, enfim, no caso a candidatura da ADN, está ou não interessado no prolongamento da estrada até Valença para garantir uma ligação direta de grande capacidade à rede de autoestradas da Galiza e, consequentemente, à Europa. 30 segundos. Ora bem, 30 segundos, a pergunta dá a resposta. Ou seja, naturalmente... Sim, aqui é sim, não é? A resposta naturalmente é sim. Que sim, mas não para é? quando? Imagino que... Para quando? Para quando teria que perguntar ao arquiteto Luís Nobre, não é? Que tem todo um percurso percorrido dessa obra inacabada, provavelmente estará mais habilitado. Eu digo que sim ao engenheiro que questionou, naturalmente que não é no tempo oportuno, que provavelmente uma resposta dessas merece, não é? Uma obra dessas merece. Luís? Naturalmente que sim, mas em termos do que é a estrutura e a resposta no plano distrital, há outras ligações também emergentes, nomeadamente a ligação da A27 à fronteira, à antiga fronteira da Madalena, que é absolutamente determinante. Exatamente, os autarcas e a comunidade intermunicipal, que eu nunca presidi, está a trabalhar nessa dimensão e há compromissos públicos, nomeadamente do atual Ministro das Infraestruturas, relativamente a essas duas, naturalmente uma mais prioritária, que é a ligação à Madalena, para avançarem nessas duas necessidades, que são também, já que falaram aqui em emergências, são efetivamente duas emergências e que o adiar, e é este sentimento de revolta que nós temos que assumir e que eu, nomeadamente, assumi relativamente à saúde e ao desinvestimento que tem acontecido no nosso hospital central, distrital, e realmente não vi nenhuma das candidaturas preocupado, vi apenas um partido político ou uma candidatura a disseminar um comunicado público, no fundo, a tentar descredibilizar o que era uma afirmação, uma assunção de compromisso de um candidato relativamente a um desinvestimento que tem acontecido no equipamento de resposta distrital. Temos de terminar, Luís. Muito obrigado, Paulo. Rapidamente. Só duas pequenas notas para, digamos, contrariar duas coisas que foram ditas, que não posso deixar em claro. Uma, isto que acabou de dizer Luís Nobre, de facto, o candidato Luís Nobre veio solicitar um conjunto de investimentos no hospital, que são investimentos que já estão a ser feitos. Pronto, isso era a primeira nota. O que está a ser feito é com patrocínio do município em 100.000 euros, está bem? A segunda nota, relativamente ao candidato da Iniciativa Liberal, que passou assim en passant a ideia que o estacionamento gratuito para residentes custaria 10 milhões de euros. 7 milhões? 7 milhões. Então, não sei onde é que custa? foi buscar essa ideia. Quanto custa? Mas custa 300 mil por ano. 300 mil? Depois posso lhe dar as contas, mas agora deixe-me... Você impõe numa concessão... Não, desculpe, tem que responder. Eu aqui sou solidário com o candidato da Iniciativa Liberal. Você tem que esclarecer os vianenses que sem negociar, iniciar a negociação com uma concessionária... Não, mas é importante isso. Sem iniciar... Desculpe, mas isto é importante.
sem sim, iniciar, mas, sem iniciar Luís, uma concertação Luís, eu com não estou uma a dizer que não é concessionária, importante, como é que peço alguém pode afirmar que custa 300 mil euros Não ano? estou a dizer que não é importante, Como? eu estou a dar a Eu oportunidade peço ao ao moderador Paulo. que escolha a que Exatamente, pergunta é que eu vou não. responder, que Faça não favor, consigo eu dou-lhe, responder a tudo. como lhe fizeram a pergunta, eu dou-lhe mais 10 segundos para poder responder rapidamente a estas duas interpelações. Bom, a questão dos parques, em primeiro nos tais 10 segundos, que não se responde em 10 segundos, mas é o seguinte, obviamente que o parqueamento gratuito para residentes a 10 horas por dia, portanto com essa slot máxima, vai importar numa quebra de receitas para a Câmara, que é residual, porque pouca gente para nos parques, porque eles são caríssimos, e obviamente terá que haver uma negociação com os concessionários, porque obviamente os contratos têm que ser cumpridos, e o que efetivamente vai acontecer é que se vai ter custos muito baixos. Quanto à questão que tinha levantado inicialmente, que é, e custa-me ver, aliás, o Presidente da Câmara mais preocupado com o concessionário do que preocupado com os Não vidros. diga isso, pá. Mas Não fechado seja isso, correto. não, Seja rigoroso, não vamos agora entrar. O senhor está preocupado com os funcionários e não está preocupado Desculpa, com eu não os disse clientes. isso. Peço Desculpa, desculpa, eu não lhe peço disse isso. O que eu disse é para Luís, você Luís, dizer. há aqui um moderador, peço desculpa, há aqui um moderador, Luís, desculpa, há aqui um moderador, vamos com tranquilidade. Paulo, só para terminar, e Quanto à depois questão dos o Luís, se investimentos quiser... públicos, noutros 15 segundos. Sim. É evidente que tem que haver investimento, nomeadamente no troço de ligação que falou, mas nós seremos mais exigentes e mais, digamos, contundentes com o Governo na área da ferrovia, que é uma área que deve ser muito mais forçada. Viana está praticamente fora do plano ferroviário nacional e nós, com o Governo, seremos muito mais exigentes, porque os vianenses têm tanto direito, como uma pessoa de Santarém, em trabalhar a 70 km usando o passo verde, por exemplo. Muito obrigado, Carlos. Indo muito direto à questão, e é uma questão muito interessante, eu gostava de saber se alguém neste país percebeu porque é que aquilo que era o plano rodoviário municipal, o plano nacional, o plano rodoviário nacional, nunca foi cumprido. Portanto, houve sucessivas alterações, houve manobras de distração e nós ficamos com uma estrada que faz falta, com uma autoestrada que faz falta, incompleta há não sei quantos anos. E, Luís Nobre, estamos a ser pouco reivindicativos em relação a isso, porque é importante para Viana, não só Viana como concelho, mas para Viana como capital distrito. Portanto, devia haver muito mais mobilização de vontades. E aí eu não quero acreditar que estejamos em desacordo em relação a essa questão. Ninguém aqui terá a coragem de estar em desacordo em relação a essa questão. Eu acho que é uma questão vital, muito importante em termos de desenvolvimento regional, que vai muito para além de Viana, mas em relação à qual Viana tem um papel importante, e devíamos estar todos, durante estes anos, durante estes últimos 15, 20 anos, a reivindicar essa conclusão, que no fundo não é mais nem menos que o respeito por um plano rodoviário nacional que simplesmente não foi cumprido. Muito obrigado. Respondendo a isso, acho que é unânime. Eu gostaria de voltar à questão do estacionamento, em primeiro lugar, porque não consigo perceber essas contas para dar 300 mil euros, mas o essencial, e ninguém falou aqui, é que nós deveríamos saber exatamente o contrato, ou seja, qualquer contrato público que a Câmara assinou nos últimos anos não deveria ter só o valor total e o prazo anunciado, o objeto do contrato. Devia ter o contrato todo aberto para toda a gente saber o que lá está, quais são as cláusulas, tudo em relação. Isto é que é transparência. Andámos anos a defender transparência, mas ninguém tocou neste assunto. Nós deveríamos saber todos os contratos que a Câmara assinou nos últimos anos, todos, cláusula por cláusula, vírgula por vírgula. E isso, quer de contratos, quer de adjudicações de obras, quer de apoios e protocolos dados a instituições do Conselho, tudo, absolutamente claro. O dinheiro é dos cidadãos, os cidadãos têm o direito de saber como é que gasta esse dinheiro. Em relação, é a minha última intervenção. Depois tem mais 30 segundos cada um, que é para equilibrarmos exatamente ali os tempos. Pronto, muito bem. Mas é isto que faz falta, nós temos a clareza para as pessoas saberem que está a ser feito o trabalho e como é que está a ser feito o trabalho, onde é que está a ser gasto o seu dinheiro, o dinheiro dos seus impostos, e para haver clareza nas coisas. E não existe. E tem que haver mais. Pronto. Eduardo? Muito obrigado. Eu sempre defendi essa continuidade da ligação até Valença. Aliás,
espanta-me aqui a posição do Luís Nobre, porque... Nos últimos anos tem-se esquecido, Eduardo. Não tem nada, não estive no governo nessa altura. Há quantos Não anos é tive nesse deputado? governo. Há quantos anos é deputado? Espanta-me aqui a ligação, porque o Luís Nobre não posso se escudar de não ter presidido a ACIM. Vieira do Castelo presidiu a ACIM mumuitos anos, consigo como vereador nesta área da mobilidade. E, portanto, Vieira do Castelo, o engenheiro José Maria Costa, presidiu e essa matéria que nos faz estar muito mais próximo da Galiza, que nos faz estar muito mais próximo dos conselhos do Alto Minho, é absolutamente prioritária e nós temos defendido isso. Quanto à questão dos parques, eu estou a corrigir aqui o Dr. Paulo Moraes. O Dr. Paulo Moraes diz que é o primeiro que falou. Há quantos anos a gente fala disso, Dr. Paulo Moraes? A questão dos parques é uma questão, e eu disse logo, é um cancro da cidade. E, portanto, sempre defendi que tinha que existir uma solução diferente e a sua proposta só é muito mais expansiva, que eu acho que não há dinheiro para isso, sinceramente, e, portanto, a sua proposta vai ao encontro do que eu sempre defendi. Quanto à questão do hospital que foi aqui falado, deixe-me dizer também o seguinte: no Orçamento de Estado ficou aprovado, por proposta do Partido Chega este ano, a requalificação do setor hospitalar. E o meu espanto foi quando reuni com a administração do hospital e a administração do hospital, que iniciava funções, ninguém transitou um dossiê que o Orçamento de Estado está lá previsto. Existe dinheiro no Orçamento de Estado para 2025 para requalificar os centros hospitalares, os 2 hospitais do Distrito de Vieira do Castelo e os centros de saúde que estão necessitados. O espanto também é, no final do ano, neste bónus da última reunião de Câmara, que ainda agora o Luís Nobre falou, da construção em DARC, dos 10 milhões, só vir a recuperação dos 3, de 2 e a construção de 1 centros de saúde, que também está previsto no Orçamento de Estado, porque a componente é nacional, é comunitária e é local. Mas a componente nacional está lá. Só que vou ver os pareceres e as decisões da USAM ano 22 e ano 23. Ou seja, estavam na gaveta. Muito obrigado. Luís? É a sua vez. Qual é a questão? Luís Areces. Esta questão que temos vindo agora a debater da proposta que foi lançada. Eu já respondi a esta. Tem toda a razão. Eu essa já. Era para o Luís. A última questão é mesmo para o Luís. Agora até fiquei baralhado. Não para o Luís Areces. Eu é que me confundi aqui nos nomes, peço desculpa. É uma questão muito simples e eu agora sim vou pedir que cada um utilize até ao minuto 13 e não mais do que isso o tempo para terminarmos esta sessão. A questão vem também de um engenheiro. Pergunta ele, que pensam os candidatos da criação de um polo da Universidade do Minho em Viana do Castelo, até faz uma sugestão, junto aos antigos estaleiros navais, há imóveis passíveis de recuperação e requalificação para o ensino universitário na área da construção naval, com licenciaturas e mestrados em Engenharia Naval e Oceânica ou Engenharia Mecânica. Faz favor. Muito bem. Até aos 13 e não mais que isso. Mais que a construção de um polo, eu acho que nós temos que criar plataformas onde todas as entidades, nomeadamente as entidades universitárias, intervenham, e é o que acontece com o SUSTEMAR. No SUSTEMAR estão um conjunto de universidades, do Porto, a Universidade do Minho, a Universidade de Trás-os-Montes, está naturalmente também o IPVC e estão também centros de investigação, como o INESC-TEC, o INESG, e é nesta dimensão e nesta plataforma alargada que nós temos que trabalhar mais que estarmos a constituir, porque o país tem recursos. Já percebemos aqui muitas das dificuldades de nos avançar mais, são recursos do país e que naturalmente têm impacto e influência no que é a capacidade também de investimento e de priorização desses investimentos relativamente aos municípios. Por isso, o que importa mesmo é densificar estas plataformas, como dei o exemplo do SUSTEMAR, mas podia dar também o exemplo do START, que é a refuncionalização do antigo Matador, que tem 3 domínios de trabalho: a arte, a ciência e o conhecimento. Naturalmente, é estas plataformas, é esta agregação de conhecimento e de entidades de conhecimento que naturalmente devemos apostar, devemos densificar, porque evidentemente o tempo urge, competimos à escala global e naturalmente não podemos estar a pensar ainda nessa componente tão básica ou inicial de um processo que é a instalação naturalmente de uma instituição de ensino, mesmo que seja de ensino superior, mesmo que naturalmente que seja um polo. Muito obrigado, Luís. Paulo. Muito obrigado. 50 segundos. Essa questão agrada-me particularmente. Eu acho que sim. Acho que a Universidade do Minho tem que investir em Viana do Castelo. Obviamente em cooperação eventualmente com o Instituto Politécnico ou com outras entidades. Porque enquanto a Universidade do Minho não investir em Viana do Castelo, não é verdadeiramente a Universidade do Minho, é a Universidade do Baixo Minho. E, portanto, se a Universidade do Minho quiser ser a Universidade do Minho, tem que investir em Viana do Castelo, sendo que, obviamente, isso não são decisões que passam pela Câmara. Claro, enfim, a Câmara pode fazer um esforço. Exatamente. Carlos, tem 1 minuto e meio. Nós achamos que é um assunto, eu acho, porque não tive condições
de conversar com o Bloco em relação a essa questão. Acho que é um assunto que vale a pena ser equacionado e que tem interesse tudo o que alargue a base académica e científica da cidade, no sentido de ter mais respostas e mais facilidade de articulação com o resto do mundo universitário, é uma vantagem à partida para a cidade, é uma questão de ser estudada, mas sim, parece-me uma sugestão interessante. Imagino também não diga que não. Obviamente. Mas qual é o papel da autarquia? Que é o papel, enfim... Um estabelecimento de ensino superior é sempre um polo de atração e de fixação das populações. E populações jovens, portanto, é sempre bem-vindo. Acho que deve ser estudado, pode ser a instalação da Universidade do Minho, mas também pode ser o crescimento do IPVC e passar a ser uma universidade. Portanto, as coisas têm que ser estudadas, não acho que seja nenhum problema estudar uma solução ou outra, mas é sempre bem-vindo, sem dúvida nenhuma. Eduardo. Muito obrigado. De facto, é um assunto importante, o ensino. Há aqui uma questão que também é bom lembrar. Existe algo que nasceu dos próprios institutos politécnicos e que entrou no Parlamento, um documento assinado por quase todos, para passar a Universidade Politécnica, ter o nome de universidade. E, portanto, esse investimento na Universidade Politécnica, se for o caso, que eu concordo, que deve dar o passo de Viana do Castelo ter essa universidade e não só o Instituto Politécnico, mas o Instituto Politécnico, para nós, ao longo dos anos, tem sido um referencial, uma base de conhecimento que há que aprofundar e que, claramente, que merece, da minha parte, todo o carinho no sentido de construir soluções. Fui chamado lá pelo Sr. Presidente, enquanto deputado, para me entregar esse dossiê, fui consequente, e esse dossiê está lá, e foi a todos os deputados do Distrito. E, portanto, é transversal a todos os partidos. Nesse sentido, eu acho, também concordo, que a Universidade de Minho também não se deve, para já, pôr de lado e tem que investir, nomeadamente a investigação, tem outros meios e deve investir fortemente em Viana do Castelo. Olhe, desde logo, na questão da medicina. Aos anos que se fala em ter um polo de medicina, e esse era muito importante que fosse também aqui numa área aliada à área de enfermagem em Viana do Castelo, porque é absolutamente necessário. Obrigado, Luís. Ficamos assim agora sim. Luís? Em primeiro lugar, dar os parabéns ao engenheiro que colocou essa questão, que vem ao encontro da proposta que o ADN tem para Viana do Castelo. Ao fim destes anos todos, percebemos todos que Viana é uma cidade sem ambição. Portanto, aqui a questão é a ambição mesmo, a ambição do conhecimento, a ambição do desporto, não é? Nós vemos que quer um, quer outro, são catalisadores de desenvolvimento de uma região e de uma cidade. Integrar académicos na cidade significa atrair coisas boas. Para quem? Para os vianenses. E, portanto, significa que este polo que nos é questionado hoje, em 2025, não é? É um polo que já deveria ter existido e estar implementado em Viana, pelo menos desde os anos 80, 90. E, portanto, estamos a discutir, mais uma vez, remendos. Mas eu não vejo a cidade assim, nem o Conselho. Eu vejo a cidade estruturada no conhecimento, e, portanto, não estas citações do arquiteto Luís Nobre, e muito bem, portanto, é a visão dele, não é a minha, tudo muito avulso, tudo muito solto, e depois espreme-se. E o que é que o vianense ganha com isso? Eu vou dar eu vou dar o exemplo porque é que até podia ter 50. Então, tudo bem, O grande problema é que ninguém reconhece. O problema é que ninguém reconhece Viana como um centro de conhecimento. E vem agora de fora. Não venho nada de fora. Isso diz o arquiteto. Eu não venho nada de fora. Isso são factos. Há um bocado falou 30 vezes. Há um bocado falou 30 vezes que são factos. E eu vou-lhe dar os factos. Viana do Castelo não é reconhecido em conhecimento. Se me disser que é,
das duas uma. Respeito todos os profissionais do IPVC, Não todos os estou, professores das mas- 5 escolas. Luís, Mas que 5 peço para não escolas? entrar agora em diálogo, estamos mesmo a terminar. temos Eles que não fechar. estão na minha lista, estão na sua. Luís, por favor, Naturalmente, dirija-se. Você está a extremo- atacar. Não estou Luís nada a Arezo, atacar. Eu fui interrompido. Respeito. Eu fui interrompido. Dirija-se para terminarmos. Eles são vienenses. Eu também sou vianense. Provavelmente ainda vai Lá em descobrir que casa- sou mais lá em casa vianense não que vos o- estão- quem nos está a ver Eu lá fora sei, não vos está a perceber. mas não fui eu que interrompi. Não, mas termine, por favor. Estamos mesmo em cima do tempo. Portanto, 10 segundos. Eu é que estou a defender os vianenses. Quero uma viana com ambição, não quero uma viana de Todos defendem remendos. os vinenses. Muito bem, muito obrigado. Eu gostava muito de vos agradecer a todos o facto de terem vindo, antes de tudo mais. O debate foi profícuo, eu diria, quentinho QB, profícuo bastante. Creio que terá sido muito interessante para quem pôde assistir. Eu, como não voto em Viana, posso desejar a todos a melhor sorte do mundo para a vossa campanha e que tudo corra pelo melhor até... Já estamos a 15 dias, já não falta assim tanto, não é? De ontem a 15. Bom, agradecer também lá para casa o facto de terem estado connosco. Vamos proceder ao encerramento da sessão e, por isso, eu chamava o engenheiro Bento Aires, presidente da Ordem dos Engenheiros da Região Norte. Muito bom dia a todos. Cumprimentar o secretário tesoureiro do Conselho Diretivo, enquanto ilustres vianenses, também, apesar... Um deles vota cá em Viana, por isso este debate foi importante para o esclarecimento. A delegação distrital, com o delegado, com os delegados adjuntos e todos os ex-delegados aqui presentes, creio que estão cá, todos os ex-delegados, por isso é sinal que a ordem está viva em Viana do Castelo. Agradecer aos candidatos do município a disponibilidade para debaterem com a ordem, com os engenheiros, e pela maturidade que tiveram neste debate. A delegação distrital tem uma proximidade já muito forte com o município, em que alguns dos presentes já estiveram várias vezes em eventos connosco. Os temas que aqui debateram, desde a economia azul, a economia verde, a mobilidade, a habitação, o conhecimento, são temas que dizem respeito a esta casa, que dizem respeito aos engenheiros, e foi por isso que a Ordem quis ir além daquilo que são as suas competências estatutárias e trazer para dentro da discussão autárquica o debate com a engenharia. Estamos a fazê-lo só nas 5 capitais do distrito, não conseguimos ir a todos os municípios da região, precisamente nas capitais de distrito onde temos delegação distrital, para começarmos a trabalhar aquilo que queremos que seja uma proximidade muito forte com o novo Executivo camarário. Nada se faz sem planeamento, nada se faz sem capacidade de execução, sem capacidade de controlar, sem capacidade de operar todos os sistemas, isso faz-se com a engenharia. E aquilo que nós queremos dizer a todos os candidatos é que a Ordem dos Engenheiros, em especial a Delegação Distrital de Viana do Castelo, está com as portas totalmente abertas para debater estes temas que hoje aqui discutiram, outros que o município entenda que são caros à engenharia, sobretudo para proteger os vianenses, que é aquilo que nós, enquanto Ordem, queremos fazer, é proteger os cidadãos e aqui no caso concreto de Viana, é proteger os vianenses. Desejo-vos também a maior sorte do mundo e, sobretudo, a maior sorte para que os vianenses tenham um bom executivo e que esse executivo tenha como farol os engenheiros, que seguramente que serão um bom aliado e que daqui por 4 anos, quem estiver cá para discutir e para retomar este debate, que se vale já menos de engenharia, mas com a capacidade com que os engenheiros conseguiram fazer durante 4 anos ao vosso lado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um gosto muito grande. Bom trabalho, boa sorte. Você foi o segundo?